Bom dia. Que o amor de Deus, a graça do Senhor seja multiplicada sobre a sua vida, a sua família, o seu casamento. Um ano de 2026, um mês de fevereiro abençoado, amém, queridos? Cheio da presença de Deus. Obrigado, pastor Anésio. Que honra estar com vocês essa manhã. É uma alegria imensa estarmos juntos aqui na Carisma. Vocês são uma bênção. Vocês têm sido também uma comunidade que é um farol também, no meio de dias difíceis, tantas confusões muitas vezes, igrejas com um péssimo testemunho, baixo nível de discipulado, superficialidade no conhecimento do Evangelho. Como é prazeroso, é um alento, um refrigério estar aqui na Carisma com vocês, desfrutar da amizade, do amor do pastor Anésio. Então minha oração também é essa, que esse seja um ano de muita colheita aqui na comunidade Carisma, em cada vida e cada família, amém, queridos? Vamos juntos abrir a palavra, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e nós vamos nesses minutos refletir sobre a gratidão, sobre o contentamento. Um mundo com pessoas reclamando o tempo inteiro. Como é bom falarmos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é bom cantarmos louvores a Deus. Como é bom nós termos um coração agradecido. Filipenses 4, nós vamos ler aqui o verso 10 até o verso 13. Todos encontraram? Filipenses capítulo 4, verso 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava essa oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como ter fome, tanto em ter abundância como passar necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez mais, tudo. A última vez bem forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a palavra do Senhor frutifique em nossas vidas, no nome santo de Jesus. A igreja diz amém e amém. Queridos, nós vivemos em um mundo, uma cultura de reclamação muito grande. Eu lembro uma vez no meu período de graduação na faculdade de Direito, lá em Minas Gerais, teve um dia que na hora do almoço eu estava com os meus colegas da turma, e a gente tinha o costume de almoçar lá na faculdade mesmo, no bandejão, e a gente descendo a escada, estávamos juntos descendo a escada assim, e eu escutei uma colaboradora, uma mulher que trabalhava na faculdade, falar com a outra assim: puxa, eu queria almoçar agora, mas eu estou sem dinheiro. Ah, se eu tivesse 10 reais, eu ia comer um negócio ali. Ela falou assim: se eu tivesse 10 conto, eu ia comer um negócio ali no bandejão. Aí eu escutei a moça falar isso, e eu tinha um dinheiro para mais, então eu voltei e dei uma nota de 20 para ela. Eu tinha uma nota de 20 reais, aí eu voltei para ela e falei assim: ei, querida, pega o dinheiro aqui, come o negócio ali, Deus te abençoe. Dei assim, ela ficou surpresa, pegou o dinheiro, pega aqui, e já saí imediatamente. Só que quando eu desci a escada, eu escutei ela falar assim com a outra: puxa, por que eu não pedi 50? Então, o ser humano é uma coisa muito triste, né, meus irmãos? O ser humano, ele reclama que não tem 10, ganha 20, aí o que ele faz? Reclama que não ganhou 100, reclama que não ganhou 200. Então, é isso, é o mundo. A gente vive num padrão, muitas vezes, sempre insatisfeitos. Fica insatisfeito com um carro, que é o carro novo. Você é até estimulado por uma sociedade consumista, que você compra coisa que não precisa, para aparecer para quem não está nem aí para você. Já viu isso assim? E aí você quer um telefone novo,
Aí você está sempre querendo o novo. Qual que é o produto novo? Qual que é a série nova? Você não quer ficar para trás. Você não quer perder a inovação. Então você está querendo saber o que é o novo, qual que é a nova moda, qual que é a viagem nova, qual que é o destino novo para ir. Qual que é o remédio novo? Já viu o hipocondríaco? Chega na farmácia, o que tem de novo aí para nós hoje? Qual que é a vacina aí? Me dá um remédio novo. O que chegou de novidade essa semana aqui na farmácia? Isso aqui é sempre o novo. Você compra remédio que não precisa. E é muito triste quando isso começa muitas vezes a ser absorvido na nossa espiritualidade. Qual que é a igreja nova? Qual que é o pregador do momento? Pastor Anésio falou agora sobre isso. Qual que é a moda nova, o modismo novo agora? E fica o tempo inteiro insatisfeito, famílias insatisfeitas, casamentos insatisfeitos. Tem casamento, gente que briga tanto, que parece que no altar, na cerimônia de casamento, foi outro voto que foi feito, foi outra promessa. Parece assim: eu prometo te odiar, na riqueza ou na pobreza. Tendo muito, não tendo nada, eu vou te odiar. Eu vou te maltratar com saúde ou sem saúde. Está repreendido. Eu creio que Deus quer levantar aqui um povo grato, cheio do Espírito Santo. Quem quer um ano mais leve, cheio de gratidão, de louvores. É isso que aprendemos nesse texto tão bonito da palavra de Deus. Esse texto tão bonito, esse texto tão impressionante, onde o apóstolo Paulo está no final da carta agradecendo o carinho que ele recebeu da igreja em Filipos. Ele está agradecendo e ele aproveita esse momento de agradecimento, de ofertas, de carinho que ele recebeu dos irmãos, um missionário, no campo missionário, e ele coloca algumas lições muito importantes para as nossas vidas, sobre contentamento. Eu repito a pergunta: quem quer terminar esse ano mais satisfeito? Não um reclamão, não uma pessoa que está o tempo inteiro praguejando. Olha algumas lições simples, assertivas, mas que podem mudar completamente a nossa vida, para a gente sair desse padrão de reclamação constante, sem motivo. Número 1, sabe o que nós aprendemos nesse texto? A gratidão é um aprendizado. O apóstolo Paulo está agradecendo os amados irmãos filipenses. Fiquem muito alegres, vocês estão cuidando de mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado, vocês não tiveram oportunidade de fazer isso antes. Mas olha, eu estou falando isso não porque eu estou precisando de alguma coisa, não estou pedindo para vocês me mandarem mais recursos, porque, verso 12, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância, mas eu aprendi um segredo de contentamento. Eu aprendi. Olha que interessante essa afirmação do apóstolo Paulo. Ele aprendeu um segredo. Não é algo que nós nascemos sabendo, nós somos caídos espiritualmente. O padrão de um pecador é sempre reclamar de Deus. Quando você lê Romanos 1, é uma coisa impressionante, poucas pessoas se dão conta disso. Paulo faz em Romanos a exposição mais detalhada e didática da fé cristã. Se você se lembrar, lá no início, no capítulo 1, o que é a chave que literalmente coloca a humanidade em desgraça, longe da glória de Deus, destituída da glória de Deus? A ingratidão. O Criador faz tudo para o homem, cria o mundo, e o homem, por causa da ingratidão, o ser humano vira as costas para Deus, nada está bom, e o pecado tem uma associação tão grande com a ingratidão, mas aqui nós estamos aprendendo que em Cristo nós podemos ser libertos disso, amém, queridos? Nós podemos aprender um outro caminho. O Evangelho abre o nosso entendimento, renova a nossa mente, e nos mostra então algo novo. Não é algo automático, não é algo espontâneo, não é algo natural, não basta apertar um botão. A gratidão faz parte do caminho do discipulado, a gratidão faz parte de mudança de caráter. Muitas vezes nós também só queremos mudanças rápidas, instantâneas, mas quem sabe esse vai ser um ano diferente na nossa vida, quem sabe esse fevereiro vai ser um mês diferente na nossa vida, quem sabe a gente vai aprender um pouquinho de cada vez, chegar no final desse mês mais agradecido, ser uma pessoa menos envenenada, ser uma pessoa menos carrancuda, que você possa ter então, número 1, disposição para aprender esse ano. Abra o teu coração. A gratidão tem uma associação. Se a ingratidão está ligada com o pecado, a gratidão tem a ver com a humildade, com a abertura de coração.
Gratidão tem tudo a ver com humildade. Você vai ver que pessoas orgulhosas são muito ingratas, pessoas egoístas, pessoas que se tornam estúpidas. Por quê? Porque é cheia de si, acha que sabe tudo, acha que já ouviu tudo, acha que conhece tudo, não aprende nada. Passa o tempo, passa o mês, passa o ano, é a mesma reclamação, a mesma ladainha, a pessoa envenena o ambiente, a pessoa chata, a pessoa ranzinza. Que Deus nos liberte de nós mesmos, amém, queridos? Eu já vi um menino orar uma vez numa vigília, ele orava assim: eu me repreendo em nome de Jesus. Eu falei: misericórdia, misericórdia. Já pensou? A pessoa ser tão perturbada que ela mesmo orou por ela, ninguém estava orando por ela. Ela falou: não estou me aguentando. Ele começou a orar assim: eu me repreendo, eu me repreendo. Então, que você possa ter um coração mais aberto para aprender. Paulo mostra algo aqui. O apóstolo aprendeu esse segredo: extrair lições das experiências de vida. Eu aprendi. O que você aprendeu ano passado? Não é possível você já entrar agora, vai começar a voltar agora à universidade, as aulas escolares voltando aos poucos, não é assim? O que você aprendeu? Eu fiquei com a minha mãe ficou internada no hospital por causa de Covid, 3 meses. 3 meses eu fiquei com a minha mãe no hospital. Ela ficou 1 mês na UTI, outros 2 meses no quarto, e eu fiquei no quarto com ela. E não é possível você passar, às vezes, por experiências dolorosas e não aprender nada. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? E foi tão difícil aquele momento. Eu falei: mas Deus está permitindo eu passar por isso. Minha mãe foi desenganada pela equipe médica pelo menos 4 vezes. Desenganado, não vai passar essa noite, olha, prepara, a equipe médica falando, sabe? Mas aí eu chorei tanto aqueles dias, mas eu me apeguei tanto em Deus aqueles dias. Certas coisas que tinham muita importância para mim, de repente não tinham mais importância. Minha mãe muito nova, 58 anos de idade ela tinha, em 2020, quando estourou a pandemia, 57 anos de idade, 58 anos de idade, e aí vi minha mãe ali doente, e aí, meus amados irmãos, Deus mudou tantas coisas na minha vida, eu aprendi coisas. Teve algo que o Espírito ministrou meu coração nesses dias, uma frase que eu coloquei na obra Pega Leve, assim: há coisas que nós só vemos com os olhos molhados, há coisas que nós só percebemos no quebrantamento. Quem quer aprender mais com as experiências da vida? É possível você ser uma pessoa cabeça dura. A gente fala no Brasil, dá murro em ponta de faca, não é assim? Não aprende nada, você já quebrou a cara várias vezes, só tragédia, e não aprende nada, continua reclamando. Que Deus nos livre disso, amém, queridos? Continua sendo essa pessoa ranzinza, a pessoa azeda. Então, tenha coragem para aprender em 2026. Tenha coragem para aprender, abra o coração. Jesus, ele chamou discípulos. O problema de muitas pessoas na época do Senhor Jesus, aqui na terra andando, é que eles se achavam aqui mestres da lei. Jesus estava chamando aprendizes, pessoas abertas. Você pode abrir sua mão para uma breve oração. Deus, quebranta os nossos corações esse ano. Queremos aprender esse novo caminho. Queremos desaprender reclamação, desaprender certos padrões nocivos, antibíblicos. Queremos aprender a ser mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Sabe, uma segunda lição: a gratidão bíblica, ela não depende das circunstâncias. O apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu algo. E o que foi isso que ele aprendeu? Ele aprendeu um segredo, o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. A gratidão bíblica, ela é ultra circunstancial. Ela não depende, o salmista já fala sobre isso. O pastor nos leva a verdes pastos, a águas tranquilas. Mas ainda que eu andar no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A nossa segurança não está no pasto verde, nem no vale. Ela não está nem na água calma, nem na escuridão. A nossa segurança está no pastor. E isso nos tira de sermos reféns da vida. Em nome de Jesus, essa é uma segunda oração, nessa ministração. Você não vai ser mais uma vítima da vida, um refém da vida. Você vai ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus.
Do seu interior fluirão rios de água viva, é a promessa do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo encontrou isso. Ele descobriu um segredo, uma satisfação que não depende mais de como que as coisas estão ou não estão. É algo que vem de dentro. Sabe, meus amados irmãos, muitas vezes nós estamos olhando muito para fora. Olhe para Cristo esse ano, em nome de Jesus. Tudo posso é naquele que me fortalece. Não depende da circunstância, não depende da economia, não depende da política, não depende. Essas coisas não fazem sombra na nossa gratidão. Tamanha profundidade da nossa transformação interior em Cristo Jesus. Tamanho senso de segurança que Cristo coloca no seu coração. O desespero político é incompatível com a esperança cristã. Que você possa mergulhar em nome de Jesus mais fundo na presença de Deus. Sabe? Agora, isso não significa alguns enganos também, isso fique claro. Tem 3 enganos, tem 3 interpretações muito erradas nesse texto. Que estudando, preparando essa mensagem, preparando essa obra, eu percebi certos desvios também na interpretação desse texto. Eu quero mencionar rapidamente. O primeiro, a Bíblia não está nos ensinando que gratidão é frouxidão. O que é frouxidão? Tá bom tudo do jeito que está, fica assim mesmo. A Bíblia ensina isso? Não está ensinando. Quando o texto está dizendo que eu aprendi a estar satisfeito, tendo muito, não tendo nada, mas eu aprendi a estar satisfeito, isso não significa que agora nós vamos ser pessoas preguiçosas. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Não isso é ensinado. Por exemplo, 1 Coríntios 7, verso 21. 1 Coríntios 7, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim: você é escravo e tem a oportunidade de ser liberto, aproveite essa oportunidade. Eu quero te dizer, você tem uma porta aberta na sua vida esse ano, em nome de Jesus, pede discernimento a Deus, amém, queridos? Entra nas portas que Deus está abrindo na sua vida, amém, queridos irmãos? Trabalhe, não é errado você orar, falando: Deus, derrama sabedoria na minha vida para o meu negócio, derrama sabedoria na minha vida para enfrentar o desafio. É bíblico. Tiago fala: aquele que não tem sabedoria, peça sabedoria, ele dará. Então, o texto não está em nenhum momento nos ensinando a sermos pessoas acomodadas, a sermos pessoas preguiçosas, amém, queridos irmãos? Pessoas jovens, 28 anos de idade, 30 anos de idade, levanta 2 da tarde, pelo amor de Deus, ainda fala: mãe, cadê meu Nescau? Misericórdia, meus irmãos. Andando com lençol pela casa, 1h30 da tarde. A mãe fala: filho, para onde você acha que a preguiça vai te levar? Para o sofá, mãe, para o sofá. Não, pelo amor de Deus, a Bíblia não ensina isso aí não. Jesus foi um carpinteiro, Jesus trabalhou. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Quer dizer, temos que trabalhar. Eu oro em nome de Jesus, que Deus fortaleça as suas mãos para o trabalho, que Deus abençoe os jovens que estão estudando, que Deus possa abrir portas de emprego, que Deus abençoe você que está estudando para um concurso público. Quem sabe esse é um ano de grandes viradas na sua vida, em nome de Jesus. Trabalhar, a Bíblia fala sobre isso. Jesus ensinou a multiplicar talentos. Eu clamo essa manhã por talentos multiplicados na sua vida. Não sepulte o seu talento, multiplique o seu talento. É antibíblico dizer: aí, está vendo? Paulo está falando, fica. Não está ensinando isso. Não, é o contrário. Então temos que tomar cuidado. Não podemos interpretar como resignação. Eu vou ficar assim desse jeito que está. Não, em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Mais que vencedores. Vamos orar pela nossa família, vamos batalhar. Vamos integrar na igreja, vamos participar de um ministério, vamos amar a Deus, vamos amar ao próximo. É isso que Jesus nos ensinou. Sabe, um segundo equívoco é fugir da realidade. Eu tive muito, não tive nada, quer saber? Eu agora estou feliz, independente, e não importa a realidade. Paulo não está falando isso. Quem está entendendo, amém, queridos? Ele não está dizendo que você tem que fugir da realidade. Está tudo pegando fogo. Ai, que refrescante. Não, está pegando fogo. É o contrário. Ele ensina você a ser lúcido diante da situação. A palavra nos ensina a não fugir do problema, mas encarar o problema no poder de Deus. Encarar o problema com a sabedoria da palavra. Encarar o problema buscando o revestimento do Espírito Santo de Deus. A palavra não está nos ensinando uma espécie de narcótico, uma espécie de droga que você foge. Pelo contrário, a palavra nos fala sobre o domínio próprio, sobre a lucidez. Amém, queridos irmãos?
não encher a cara, vou me tornar uma pessoa embriagada para fugir do problema, fingir que o problema não existe. Não é isso, é o segredo da gratidão. A gratidão é mais profunda, amém, queridos irmãos? A gratidão não é fingir que não tem problema. Paulo diz, eu passei dificuldade, eu tive muito, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não nega o que está acontecendo ao redor dele. Ele não simplesmente ignora, não é isso que a palavra nos ensina. E uma outra questão também que nós podemos aprender nesse texto é que nós também não estamos aqui cultuando o sofrimento, que é outro erro que as pessoas têm. O estoicismo, a resignação, o jeito que está, é isso mesmo, eu vou amar a escassez, resignar. Não, Deus pode te abençoar tendo fartura, Deus pode te abençoar. Nós somos cristãos, não somos estoicos, amém, queridos? O estoico é aquele que diz amém para a vida. O cristão diz amém para a palavra de Deus, o cristão diz aleluia diante de Deus. Nós aprendemos a louvar. Enfim, meus amados irmãos, eu oro em nome de Jesus para que essa gratidão de verdade o Senhor possa irradiar a partir do seu coração. A minha filhinha Maria, quando minha esposa estava grávida no ultrassom, a minha filhinha, ela ficou no ultrassom, apareceu que os pés da minha filha eram completamente deformados. A Maria completou aniversário ontem, 13 aninhos de idade a minha filha, mas quando ela estava no ultrassom, os pés da minha filha, ao invés de serem assim, eram retorcidos ao contrário, assim, desse modo. E a médica falou, olha, a filha de vocês, ela não deu paz do Senhor, ela não teve, assim, acho que ela estava no mau dia, aquela doutora, viu? Ela virou e falou, gente, tudo feliz, tudo educada ali com ela, falou, é o seguinte, a filha de vocês está com os pés tudo deformado, seca assim. A minha esposa tomou um susto, eu tomei um susto. Tá aqui, ela falou assim, é pouquíssima chance da filha de vocês ter os pés normais, ser a posição. Aqui é quase 100% que ela tem um problema congênito nos pés. E aquilo ali foi difícil, assim, ela falar assim, de repente para a gente. Eu e minha esposa é cantora lírica, né? Eu contei, acho que isso aqui na outra reunião. Então, a minha esposa canta o tempo inteiro. Cantando, eu não tenho nem voz, nem para imitar ela. Eu não consigo nem imitar. Ela altas muito agudas. A risada dela é lírica, né? E ela vem cantando no carro. Ela canta hino. Aí canta uma área de ópera. E ela vem cantando La Rabaneira. Voltou murchinha no carro para casa. Natália calada. Eu vi o meu semblante da minha esposa abatido. Aí eu fiquei abatido também, não sabia lidar com aquela situação. A gente, tudo novo, 25 anos de idade, 24 anos de idade. Eu vi que ela ficou triste, eu fiquei triste. A gente foi dormir chateado aquele dia. Deitamos triste. Mas amanhã seguinte, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã seguinte a gente acordou, aí a gente se arrumando, vamos tomar café, e a gente começou a arrumar a mesa assim, fazer o café junto, e tendo aquele momento de manhã. E aí eu e minha esposa fizemos uma aliança, eu e minha esposa, naquele café da manhã, a gente assimilou, né, aquela notícia, aquele primeiro momento daquela notícia. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa, a gente leu a Bíblia, ela também falou o que estava no coração dela, e eu falei, Natália, esse é o momento da gente viver a palavra. E esse foi um texto que fez diferença na nossa vida. A gente vai só ficar falando para os outros, tudo posso naquele que me fortalece, ou é agora que a gente vai confiar, tudo posso naquele que me fortalece? Vamos buscar o tratamento, vamos ver o que os médicos podem fazer. E a gente conversou assim, não vamos deixar essa notícia estragar a alegria que a gente estava com a chegada da Maria. Vamos enfrentar com Deus, nós vamos pedir forças para Deus. E nós fizemos essa aliança, eu e minha esposa, e nós oramos juntos naquela manhã. Isso fez toda a diferença no restante da gestação. Minha esposa voltou a cantar mais alto ainda, misericórdia. Tremi os copos. E ela começou a cantar naquele dia na potência máxima da voz dela. Ela tem 3/8 de voz, a Natália. E começou a cantar. E a gente ficou tão feliz. E a gente encarou o desafio. Peguei, vamos atrás. Liguei, descobri que tinha um médico na cidade, lá em Belo Horizonte. Sabe qual que é o nome do médico? Dr. Marco Túlio Canela. Eu falei, esse entende de pé e canela, Natália. Esse entende do negócio. Aí
Fomos lá conversar com ele, falou, vamos esperar a Maria nascer. Aí tem vários tratamentos, tem que esperar o nascimento agora, então deixamos organizado. E aí foi isso. E minha filha nasceu. Foi o aniversário dela ontem. Fico sempre muito emocionado no aniversário da minha filha, porque eu lembro, eu estava ali na hora do parto, ela nascendo ali na sala mesmo. Eu já consagrei minha filha ao Senhor Jesus, com alegria. Falei, Deus abençoe. Aí embrulhou ela, colocou ela na sala do lado, no bercinho. Eu já coloquei as mãos no pé dela ali mesmo. Falei, Deus, abençoa a Maria para que ela ande nos seus caminhos, ó Deus, sem desviar para a esquerda, os pezinhos todos retorcidos. E aí, na semana seguinte, já começou o tratamento. O Dr. Marco Túlio Canela colocou gesso no pé da Maria. Ela fez um tratamento que durou 1 ano e meio. 1 ano e meio ela voltava toda semana, depois a cada 10 dias, a cada 15 dias. E trocava o gesso, foi reformatando o pé dela e remodelando o pé dela. Depois que ela conseguiu, os pés ficaram na forma adequada, ela tinha que dormir com uma haste de ferro pesada nos pezinhos dela. Às vezes ela chorava, mas para os pés ficarem da mesma altura, do mesmo tamanho, e tinha que colocar aquele aparelho toda noite tinha que colocar, tinha que tirar. Às vezes ela se debatia, e foi assim. E aí é até legal contar isso essa manhã, porque no final do ano passado, ela com 12 anos de idade, tinha uma consulta, e ela ganhou um atestado médico, ela foi plenamente curada agora, 12 anos depois, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas o que eu quero dizer para os amados irmãos, foi no período da gestação, foi no período que a gente não tinha só ontem que a gente ficou, só no final do ano passado, que chegou essa notícia, que o médico falou, olha, ela não tem mais, ela está curada, porque já completou toda a explicação técnica dos ossos, toda a explicação, ela está curada, ela não tem mais risco de nada, ela já completou agora 13 anos, está formada. Então, isso veio agora, mas, meus amados irmãos, eu vou dizer algo para vocês. O Senhor, nós aprendemos, aqui está dizendo que você tem que aprender a ser grato, e nós experimentamos essa alegria que não dependia mais das circunstâncias. O Senhor é testemunho do que eu estou dizendo. Durante a gestação, parece que algo mudou dentro de mim e da minha esposa. Quantos estão entendendo? Isso é gratidão. Nós aprendemos aquela lição, independentemente do resultado. Quantos estão entendendo? Nós não esperamos o resultado, nós aprendemos a lidar com aquela situação, com a incerteza daquela situação. Eu oro em nome de Jesus, que essa graça seja derramada sobre a sua vida, para você não ficar refém da opinião de pessoas, refém de resultados. Deus pode colocar algo no seu coração, que é o que Paulo está dizendo aqui, não depende se eu tenho muito, se eu tenho pouco, como nós acabamos de cantar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer conforme a nossa vontade, Ele é Deus. O que importa é que a vontade dEle, que é boa, agradável, perfeita, está sendo realizada na nossa vida. O nosso caráter está sendo transformado. O alvo de Deus na palavra, com a gratidão, não é paparicar você, é formar o seu caráter, para cada dia você ser mais semelhante ao Senhor Jesus. Então você precisa aprender. Em terceiro lugar, a gratidão te capacita, então, a partir de dentro, a enfrentar os dias bons e os dias maus. As palavras do voto de casamento, elas vêm imediatamente daqui, tendo muito ou não tendo nada, na fartura ou na fome, tudo posso naquele que me fortalece. Os pregadores cristãos perceberam há muito tempo a importância desse texto no laço matrimonial. A gente repete essas palavras, alude a essas palavras que estão em Filipenses. Por quê? Porque tem pessoas às vezes aqui que é o contrário. Quando você está sofrendo, você clama a Deus, mas às vezes você prospera e deixa de ser grato a Deus. Às vezes você tem agora uma casa no campo, você tem uma propriedade muito bonita, um apartamento na praia, e de repente o culto já é algo opcional. Você começa com pequenas concessões, e de repente aquela fartura, que poderia ser um momento de muita gratidão na sua vida, é justamente a sua derrocada espiritual, é justamente onde você manifesta a sua ingratidão. Então nós aprendemos que a gratidão, meus amados irmãos, não depende das circunstâncias, é o contrário, a gratidão vai nos capacitar a desfrutar a vida. Amém, queridos? Capacitar, isso é ensinado de capa a capa da palavra. Deuteronômio, antes do povo entrar na terra prometida, qual é a palavra do Senhor? Olha,
no dia que vocês prosperarem, não digam, nós conquistamos isso. Digam, o Senhor conquistou. O Senhor nos deu capacidade de acumular riqueza. Toda a glória seja dada ao Senhor. E aqui vem então o ensinamento que culmina, o clímax dessa passagem. A gratidão está em Cristo. Ele aprendeu um segredo. Qual o segredo? Ser feliz e grato, independente das circunstâncias. Como? Confiando em Jesus. Cristo é a fonte da gratidão. Cristo é a chave da gratidão. 100% confiante, tudo posso. 100% dependente naquele que me fortalece. Cristo é o segredo, meus amados irmãos, que Paulo está dizendo. Inclusive ele diz segredo, segredo mesmo. A tradução não é uma tradução equivocada. O apóstolo Paulo, ele usa intencionalmente uma expressão, por exemplo, memiemai, no grego, que é uma palavra assim, fui iniciado num segredo, fui iniciado num caminho. Ele usa uma palavra assim, irritantemente para as pessoas, isso as pessoas não entenderam, mas tem algo que eu aprendi, eu fui iniciado numa coisa que poucas pessoas entenderam. E o que é isso? Você tem que viver a partir de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não diz assim, olha, eu tudo posso, porque eu fui educado por Gamaliel. Eu tudo posso porque eu tenho diplomas. Eu tudo posso, olha as minhas credenciais, olha quantos quadros de cursos que eu fiz. O apóstolo Paulo era um homem culto, era um homem formado. E é muito importante você estudar, amém, queridos irmãos? É muito importante você estudar. Eu sou professor universitário, estou concluindo agora o meu doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito. Dificílimo entrar no departamento, dificílimo, tem que estudar. Eu oro inclusive que os jovens dessa casa sejam aprovados nas melhores universidades do Brasil, cresçam, tem que estudar. Agora, a nossa confiança não pode vir do nosso estudo. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Senão você fica pedante, você começa a se tornar uma pessoa com empáfia. Paulo não diz, eu tudo posso porque eu trabalho. Meritocracia, eu faço tendas, eu ganho meu dinheiro, eu trabalho, então eu tudo posso porque eu sou uma máquina de trabalho, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Ele não fala isso, ele não diz, eu tudo posso porque eu sou cidadão romano. Tudo posso porque eu tenho cidadania romana. Olha só, eu não vou ser crucificado. Não é assim, tira a mão de mim, eu apelo para César. Olha só meu pedigree político. Tudo posso por causa de César. Não, eu tudo posso por causa de Cristo. Ele não diz eu tudo posso porque eu sou um religioso. Eu sou um fanático. Paulo era um fanático religioso, fariseu de fariseus, judeu de judeus, da tribo de Benjamim. Ele diz aos Gálatas, ele diz assim, ninguém na minha idade me superava no judaísmo. Tranquilamente ele diz isso numa carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala, ninguém me superava na minha idade no judaísmo, no zelo pelas tradições. Mas ele não diz, tudo posso porque eu sou religioso, tudo posso porque eu sou de uma tribo de pessoas religiosas. É muito importante. Eu oro que Deus abençoe muito a sua família, que você tenha filhos crentes, netos crentes, bisnetos crentes, amém, queridos? Mas não é o nosso sobrenome que salva, é o nome que está acima de todo nome que salva. A pergunta aqui, aplauda o nome do Senhor, louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sou filho, neto e bisneto de pastores, 4 bisavós pastores, misericórdia. Pai pastor, tio pastor, primo pastor, cachorro pastor alemão, outro pastor belga, fica tranquilo aí. 3 pastores, 3 bisavós pastores batistas, um bisavô da presbiteriana independente. Então assim, por parte do meu bisavô russo, eu sou tataraneto de pastores. Então assim, não é isso, não é desmerecer, amém, queridos? Não, mas é o que a Bíblia está dizendo. Você não pode dizer tudo posso, porque eu nasci na igreja, olha minhas asas aqui. Tudo posso, porque eu conheço, sou conhecedor da lei. Tudo posso, porque eu fiz um seminário de teologia. A gratidão não vai ser uma realidade na sua vida, porque ela ainda está condicionada. Sabe, meus amados irmãos, eu sou religioso. Pastor, eu sou batizado. Meu irmão, nem todas as águas da represa Billings, nem todas as águas do oceano pode purificar o seu pecado, mas uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O que esse texto está nos ensinando, a louvada, aplauda mais forte então o nome de Jesus. Meu irmão, desista de confiar em si mesmo. Sabe porque tem pessoas às vezes na igreja,
às vezes anos congregando na igreja, mas são profundamente infelizes. Reclamam de tudo, reclamam da igreja, reclamam do pastor, reclamam da família do pastor. Você sabe viver a vida de todo mundo, menos a sua. Você sabe que todo mundo tem que fazer, mas é uma pessoa profundamente sem gratidão, orgulhosa. Olha, que o Senhor quebrante a sua vida, quebrante, que a palavra, só o Espírito para quebrantar o teu coração. Sabe, meu amado irmão, porque a gratidão verdadeira, ela está em Cristo, não está em nós, não está nas nossas conquistas, sabe, não está em nós. Então, quando você entender isso, que na base da sua vida, Jesus tem que estar, a fé em Cristo está na base da sua vida, o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus na base da sua vida, aí tudo muda, porque Cristo é o nosso porto seguro, Cristo é um ponto fixo em um universo instável. Meu amado irmão, o apóstolo Paulo repete isso aqui: tudo posso naquele que me fortalece, de modos diferentes o tempo inteiro. Exemplo, Efésios 6, verso 10, ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 1 Timóteo capítulo 1, ele vai dizer: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Várias vezes nós entendemos que a fé em Cristo vai trazer a gratidão, a força da gratidão, poder de uma vida grata na sua vida. Quem recebe essa palavra, amém, queridos? De viver pela graça, de viver não só porque eu tenho que fazer, o que eu ainda tenho que realizar. Religião é faça. A fé cristã é feito, está consumado na cruz. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, esse mês, esse ano e todos os dias da sua vida. Olhe para Cristo. Hoje nós vivemos uma época de muitas coisas diluídas. Hoje nós vivemos uma época de muitas coisas aguadas, né? Assim, hoje tem café descafeinado, leite desleitado, açúcar desaçucarado, pão despãozado. Nunca vai ter cristianismo sem Cristo Jesus, salvação sem Jesus, sem a cruz de Cristo. Uma vida grata sem arrependimento, uma vida grata sem abrir o coração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então a igreja caminha confiante. A gratidão, ela vai te trazer então essa confiança para viver. Gratidão não é um detalhe na vida. Quantos estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Amém? Ela é a nossa vida. A ingratidão nos leva a cometer os mesmos erros, porque nós saímos de Cristo de novo, nós queremos fazer do nosso jeito de novo. Então, muitos dos pecados que nós cometemos é por falta de memória. A gratidão é uma reeducação da nossa memória também, porque nós esquecemos de onde Jesus nos tirou, nós nos esquecemos dos livramentos. Quantos aqui tiveram um encontro? Deixa eu ver, quantos aqui na Carisma tiveram um encontro? Você fala assim: pastor, eu tive um encontro com Jesus. Erga a sua mão, deixa eu ver. Se você teve um encontro com Jesus, dá uma olhada. Eu estou perguntando, você levanta se você teve um encontro com Cristo, se você ama Jesus. Aqui, você se esqueceu desse encontro? Nosso problema é esse: nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou e voltamos a praguejar, e voltamos a reclamar. E a reclamação, a murmuração, é o idioma do inferno. Tem aqui uma palavra muito importante também, a diferença de reclamação, murmuração, que é um pecado, com um lamento. A murmuração, biblicamente, ela é tratada como pecado, como obra da carne, porque a murmuração é isso, ela parte de um coração que não reconhece Deus, que não reconhece o bem que as outras pessoas nos fazem, que não reconhece as próprias limitações. Então a pessoa o tempo inteiro, muitas vezes fica viciada em reclamar. Quem já viu isso? Se sente bem, culpando os outros, e o outro é que tem culpa. Então a Bíblia trata esse comportamento como pecaminoso. Agora é diferente do lamento. O lamento é aquele momento de tristeza, de lágrimas muitas vezes. Mas você mantém a fé em Deus, porque você se lembra: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou num momento de dificuldade, eu posso estar num momento de tristeza, eu posso estar atravessando o vale da sombra da morte, os inimigos podem estar à espreita da mesa, mas o meu cálice vai transbordar na presença de Deus. O óleo dele unge a minha vida. Tem um banquete na presença dos inimigos, tem ameaça, mas a bondade e a fidelidade do Senhor vão me acompanhar, vão me escoltar esse ano. Então, você pode às vezes estar num momento difícil. Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Lamentou, mas ele disse:
nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito, está consumado. Muitas vezes você pode estar vivendo um momento de dificuldade, então não reclame, lamente. Tem um livro na palavra, Lamentações. Existem salmos de lamento. Às vezes chorar, sabe, no Antigo Testamento, os profetas choram, os sacerdotes choram, fala de reis chorando, reis choram, mas no Novo Testamento, o Todo-Poderoso chorou, Jesus chorou. Quando você lê sobre Jesus chorando, no dia de Jerusalém, a incredulidade de Jerusalém que mata os profetas, Jesus chorou ali, na morte de Lázaro, seu amigo, ele chorou. Então as lágrimas de Cristo, as lágrimas crísticas, elas trazem dignidade para as nossas emoções, elas trazem liberdade para você chorar. Você é livre para chorar e derramar o seu coração na presença de Deus, amém, queridos? Isso aqui é gratidão. Gratidão não é simplesmente um adesivo engraçadinho no carro, gratidão não é, está tudo ruim, gratiluz, não é isso. Não é ser uma pessoa abobada, superficial, é o contrário, é ser uma pessoa mais profunda, mais densa, que às vezes tive fome, mas eu estava contente, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo naquele momento de tristeza, mas a gratidão vai além, porque ela não depende de mim, ela não depende de pessoas, ela não depende de circunstâncias, ela está em Cristo Jesus. Deus te dá forças para suportar. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. A minha oração essa manhã é que Deus fortaleça a sua alma, fortaleça o seu corpo, o seu espírito, fortaleça as suas emoções. Às vezes você é uma pessoa muito destemperada, rude. Pastor, eu sou o sal grosso da terra. Está repreendido isso na sua vida, chega disso. Você vai ser manso e humilde de coração como Jesus, vivendo uma vida mais pontilhada de louvor. Que você viva um ano de muita gratidão diante de Deus. Que você viva uma vida, um dia sem reclamar, uma vida de louvor, uma vida de gratidão. Não reclame, ore mais, cante louvores. O apóstolo Paulo diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quantos foram abençoados no período de louvor? Não é maravilhoso? Louvarmos a Deus, cantar uma canção, cantar um louvor diante de Deus, sabe? Vacine-se contra a ingratidão. Não seja essa pessoa que vive reclamando. Eu quero caminhar para encerrar dizendo isso. De onde o apóstolo Paulo está escrevendo isso? De uma prisão injusta. Ele estava preso por pregar a palavra, encorajando os irmãos. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre. Eu aprendi a estar satisfeito. Como que uma pessoa presa injusta? Eu não estou falando de alguém que foi preso porque merece. Quem está entendendo? A pessoa, Jesus falou, resolve os seus problemas, resolve logo os seus problemas. Se não, o oficial de justiça vai te entregar para o guarda para o juiz para a cadeia, e você não vai sair de lá enquanto não quitar suas dívidas, enquanto não pagar o último centavo, enquanto não pagar o último escrúpulum, o último menor unidade de valor lá no Império Romano, você não vai pagar. Jesus disse isso, quem está entendendo? Então, o texto não está falando que o apóstolo Paulo estava preso porque ele enganou alguém, fraudou alguém, fez corrupção no banco, fez corrupção em órgão público, não pagou a pensão alimentícia, bateu numa mulher. Ele não está falando disso. Essa pessoa tem que enfrentar a justiça. Quem está entendendo, amém, queridos irmãos? Essa pessoa tem que enfrentar as consequências das suas ações. O apóstolo Paulo está preso por pregar a palavra, por uma manobra maligna, e ele está injustamente preso, O apóstolo Paulo foi muitas vezes apedrejado, foi açoitado, simplesmente por pregar a palavra. Simplesmente por pregar a palavra. Pastor, estou sendo apedrejado virtualmente. Meu irmão, vamos nos converter, amém, queridos? Era apedrejamento literal, a pele rasgada, a carne rasgada, cheia de hematoma, e ele está numa... Então como que é possível uma pessoa presa, uma pessoa numa cadeia injusta, ter essa alegria, ter essa possibilidade? Que nós possamos ser pessoas mais parecidas com Jesus. Olha o poder, por isso que ele fala, eu quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição. E então ele diz, no capítulo 4, na conclusão da carta, eu tudo posso naquele que me fortalece. Com Jesus você pode enfrentar os dias difíceis.
Com Jesus você pode desfrutar dos dias de fartura. Com Jesus você pode desfrutar as férias sem pecado. Com Jesus você pode passar muitas vezes as férias em casa, mas cheio de alegria, se preparando, se organizando. Com Jesus você pode ter amigos abençoados. Com Jesus você pode estar na cova dos leões, mas você vai se sentir amparado pela presença dele, como Paulo diz em 2 Timóteo. Em nome do Senhor eu oro que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você puder abrir as mãos para que nós tenhamos 1 minuto de oração. Deus, nós te louvamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Fortalece a vida dos meus irmãos, fortalece a vida de cada um de nós essa manhã. Olha o que cada um de nós precisa, Senhor. Olha a aflição de cada coração. E muitas vezes a tentação de se tornar só mais um praguejador não resolve nada e só piora o problema. Um padrão contínuo e isso vai alimentando o ego. Cada vez que nós reclamamos, o nosso orgulho fica mais inchado, porque os outros estão errados e nós não mudamos de comportamento, e estamos o tempo inteiro murmurando. Ó Senhor, foi por causa da murmuração que o povo não entrou na terra prometida. A ingratidão nos impede de entrar, ó Deus, num conhecimento mais sério da Tua palavra, numa experiência mais amorosa do Teu Evangelho. Limpa os nossos corações essa manhã, Senhor. Queremos deixar pesos aqui, queremos assumir mais responsabilidades, ó Deus, pelos nossos erros muitas vezes, pelas consequências das nossas ações, ó Deus, mas acima de tudo nós não queremos mais depender de nós, queremos confiar no Senhor. Colocamos nas Tuas mãos o nosso casamento, colocamos nas Tuas mãos os nossos filhos, colocamos nas Tuas mãos os nossos sonhos. Queremos dizer, ó Deus, cheios da Tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Para encerrar, se você puder erguer as mãos por 1 minuto, e agora só agradeça, 1 minuto de gratidão. Agradeça. Louve. 1 minuto de louvor, agradeça a Deus. Esse seja um ano de mais gratidão, falando com salmos, hinos, ações de graças. Obrigado, Jesus. Obrigado pela comunidade Carisma, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa família, obrigado porque podemos sair daqui para almoçar agora. Obrigado, Senhor, porque temos, ó Deus, os nossos filhos. Quantas pessoas só apraguejam contra os filhos, nós queremos agradecer. Obrigado pela nossa família, Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos pregar a palavra aqui no Brasil. Obrigado, Senhor. Possamos mudar nossa perspectiva. Obrigado, porque o Senhor muda os nossos corações, o Senhor muda a nossa maneira de pensar, e nós somos tão agradecidos ao Senhor. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado porque os nossos pecados foram perdoados. Obrigado porque o Senhor pode nos libertar desta presente era perversa. Obrigado pela Tua ressurreição, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Obrigado pelos irmãos que estão pregando o Evangelho, traduzindo a palavra, levando a palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ar que estamos respirando. Obrigado, ó Deus, porque podemos nos alimentar. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, Senhor. Obrigado pelo perdão. Obrigado pelos nossos amigos novos. Obrigado pelos nossos amigos antigos. Obrigado porque nós podemos dizer que temos um amigo, podemos ligar para alguém no momento de crise. Obrigado, que possamos valorizar mais. Sabe, irmãos, Deus coloca uma palavra no meu coração para dizer para você: às vezes você só valoriza quem não liga para você, e você não valoriza as pessoas que Deus coloca do seu lado. Que isso possa mudar em nome de Jesus esse ano. Às vezes você está aí esperando coisa de outro, bajulando, e Deus coloca tantas pessoas abençoadas. Deus, nós oramos por mais discernimento espiritual. Obrigado porque o Senhor derrama discernimento sobre as nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra apruma o nosso coração, calibra o nosso entendimento. Ó Deus, dá essa sensibilidade. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que aquieta, que acalma, que nos torna mais amorosos, mais alegres, mais felizes, com maior domínio próprio. Ó Deus, nós não queremos mais esse ano viver xingando, porque o Senhor disse que nós vamos prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. A Tua palavra diz que não deve sair da nossa boca palavra torpe, palavras podres, mas apenas aquelas palavras que concedem graça aos que estão ouvindo, graça e verdade. Que os nossos lábios possam, ó Deus, irradiar graça e verdade da Tua parte. Não queremos ser agentes do mal, não queremos mentir,
Não queremos falso testemunho. Limpa, purifica os nossos lábios. Não queremos mais, ó Deus, fofoca, ficar falando maledicente. Senta, já começa a falar mal de alguém. Não queremos ter, ó Deus, uma boca pesada. Não queremos ter, porque a boca fala do que está cheio o coração. Muda o nosso coração, muda essa chave na nossa vida. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te rendemos graças. Em nome de Jesus nós oramos, a quem seja todo louvor. Amém e amém.